Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações, essa maratona de informações com Renata Torres, o Departamento de Jornalismo, toda a nossa equipe, a gente segue Manhã Cidade agora com o Momento Cidade Entrevista. A gente vai falar hoje sobre calendário eleitoral, vai falar sobre desincompatibilização. Vem aí também as convenções partidárias no mês de julho, começo de agosto, e para falar sobre esse tema a gente convidou e está aqui no nosso estúdio o doutor Marcelo Diógenes, é advogado especialista em direito eleitoral. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, Marcelo Diógenes, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia nossos técnicos aqui, né? O Vinícius e a Elaine Santos, e também ao nosso convidado, doutor Marcelo Diógenes. A gente vai falar de política, mas da parte técnica, né? Das regras que regulam isso, que organizam isso, porque sem as regras, como é que seria, né? Imagina a bagunça que seria. Então precisa saber como as regras vão funcionar, até porque elas já estão rodando e já estão produzindo efeitos, né? Muita coisa está ocorrendo por causa disso. Muitas resoluções, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Marcelo Diógenes, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a bancada, os nossos ouvintes e também internautas acompanhando pela internet. Bom dia, bem-vindo, doutor Marcelo. Bom dia, meu amigo André, bom dia, Marco Aurélio, bom dia, Vitória. Eu agradeço desde já o convite, fazer parte desse debate nessa rádio que representa muito a divulgação de informação, não só em Caruaru, mas em toda a região. E desde já eu fico muito feliz em estar aqui para a gente ter um bom papo, um bate-papo a respeito de eleições de 2024 e quais são as regras que estão em vigor para que os pré-candidatos e os candidatos eles tenham conhecimento, um prévio conhecimento do que vale, do que está valendo, e evitar com isso a prejuízos futuros para quem já está fazendo pré-campanha. Para começar, doutor Marcelo, na segunda-feira, né, o senhor ministrou um workshop, Eleições 2024, na CDL Santa Cruz do Capibaribe, sobre pré-campanha, campanha eleitoral, mudanças trazidas pela Resolução 23.732/2024 sobre propaganda eleitoral, né? Um workshop é um momento de expandir os conhecimentos, né? Isso, André, a gente sempre faz isso. Eu fico muito preocupado, Marco, com a questão de identificar o pré-candidato e passar para eles, essas pessoas, as informações necessárias para que eles tracem um caminho sem percalços. Então, preocupado com isso, e a gente vem fazendo há bastante tempo esse trabalho, até porque a gente já, graças a Deus, a gente já trabalhou, já fez algumas campanhas na região e está conseguindo fazer esse ano. Então, são várias pessoas preocupadas em saber de informações necessárias para se ter uma boa campanha. E aí inclui também os prazos de desincompatibilização. Muitos pré-candidatos, eles são servidores públicos e são outros tipos de agentes políticos, e eles precisam dessa informação. Eu costumo dizer que toda campanha ela é um livro a ser contado e uma história que ela começa e precisa ser bem contada. E a pessoa tem que saber quais são os meandros, os caminhos que devem seguir para que não ocorra nenhum problema no futuro, né? Numa possível discussão a respeito da manutenção ou não do mandato. É exemplo do que se discute muito hoje, professor, em relação aos 30% da cota de gênero, e muita gente descumpre, e nós temos determinações hoje. É um assunto muito pacificado, principalmente em relação ao TRE de nosso estado, e que você acaba se prejudicando se não souber fazer a formatação da chapa e o devido registro. Acaba tendo prejuízos futuros, e a gente orienta nesse sentido com
com a iniciativa de fazer esse workshop para orientar o pessoal. Olha, a começar aqui, porque há muitos prazos no ano eleitoral, a gente vai noticiando, doutor, ao longo do tempo, prazo de desincompatibilização disso, de filiação daquilo, enfim, e os prazos vão se sucedendo, só que são tantos que às vezes confunde, né? Confunde o eleitor também, às vezes confunde até candidatos ou sim, partidários. Veja só, lá no começo de abril, há 6 meses antes da eleição, tivemos um prazo também, que já era um prazo, além de filiação, também de desincompatibilização para alguns cargos. Mas essa semana está chegando outro prazo, né? Que é dia 6, não é isso? Amanhã. Explica um pouquinho, doutor, por favor, né, para a audiência. O que é esse prazo de amanhã, 6 de junho, e ele é para quem, no final das contas? Isso, o assunto é interessantíssimo, professor. E desde já eu vou pedir encarecidamente a vocês, tira o doutor dessa relação para a gente colocar para ficar um papo mais informal, né? E eu prefiro chamar de professor porque meu filho tive a grata surpresa de saber, André, que o professor Marco foi professor do meu filho Gabriel, que está cursando Direito. E ele fala muito bem de você, inclusive. Falando sobre prazo, nós temos a Justiça Eleitoral, ela se organiza de tal forma que ela cria até resolução sobre prazos eleitorais, chamada resolução que trata do calendário eleitoral. Vejam a importância dessa informação para muitas pessoas que pretendem ser candidatos e que existe hoje através da figura do pré-candidato. Então, essas pessoas que pretendem ser candidatas, elas têm um prazo para se filiar. Aquelas que pretendem manter o seu mandato, elas têm a chamada janela partidária. E nós temos também os prazos de afastamento daquelas pessoas que têm vínculo com o poder público, que é o prazo que a gente chama de desincompatibilização. São 3 prazos relacionados à desincompatibilização, professor. 6 meses, 4 meses e 3 meses. 6 meses já passou, né? E nós temos um prazo que é até amanhã, o prazo de 4 meses para alguns servidores, e o assunto ele é tão interessante e ao mesmo tempo que precisa ser divulgado para que o pré-candidato se afaste, que se o pré-candidato em determinado cargo que ele ocupa, ele não pediu o afastamento dele, ele não consegue o registro de candidatura. Vejam a importância disso. E um assunto que eu costumo tratar nas minhas conversas que eu tenho, não só com pessoas que eu já tenho, o meu escritório já tem contrato firmado para fazer campanha, mas outras pessoas que me procuram, alguns amigos, em relação a prestar atenção a esses prazos, André, que na verdade o pessoal não sabe, Vitória, do que se trata. O rol, ele é muito extenso de servidores, que fica até difícil a gente que trabalha com direito eleitoral, que ele é muito específico, listar todos. Mas o TSE, ele é de tal forma, tão organizado, Vitória, que ele, no próprio site do TSE, você consegue saber quais são os seus prazos. Quais são, de 6 meses, de 4 meses ou de 3 meses. Então, para você que está agora nos escutando e nos vendo através das lives, vocês podem consultar o site do TSE nesse exato momento. Ele é muito explicativo. Você entra no site do TSE, já vai ter uma abazinha lá que coloca eleições de 2024. Você clicando ali no canto superior esquerdo, você consegue ver a abazinha que fala sobre desincompatibilização. A partir disso, você abrindo, você consegue fazer uma consulta fácil e que não precisa de muita conversa. Você vai lá, coloca o cargo que você ocupa atualmente e o cargo que você pleiteia, a função que você ocupa e o cargo que você pleiteia, e você já vai ter à sua disposição, André, o prazo para o afastamento. Repito, é bom que essas pessoas façam isso, porque muitas, e eu tive uma situação, professor, que chegou até o meu conhecimento essa semana, eu tive que atender uma pessoa no meu escritório para a gente conversar sobre o prazo de desincompatibilização, e ele me mostrou a situação dele e a gente está analisando. Não sei se ainda, a gente vai ter que aprofundar, mas talvez ele tenha perdido o prazo de afastamento e certamente ele vai
ele não vai conseguir fazer o registro de candidatura dele. Vejam a importância desse tema que a gente está tratando aqui nesse momento. Inclusive, ou seja, pode colocar uma campanha, uma pré-campanha e uma campanha toda pela frente, né? Por água abaixo, né? É aí onde entra o que eu costumo dizer sempre às pessoas, principalmente nesse workshop, a gente sempre tem conversas com o pessoal. A ausência de informação prejudica, professor. Porque muita gente acha, e às vezes muita gente vai para uma campanha de favor, ou para preencher a cota, e você não tem noção do que você precisa fazer para você chegar até lá, e principalmente esses pré-candidatos novatos. Quem já tem mandato é muito mais fácil, até porque ele já tem a sua assessoria. Também. E esse pessoal não tem, Vitória, e acaba sendo prejudicado em relação a esses prazos que são estabelecidos pelo calendário eleitoral, já que você precisa saber o caminho que você tem que percorrer, sob pena de você ou não ser candidato, você sofrer uma reprimenda por ausência de informação. Inclusive, Marcelo, a legislação, né, sofreu algumas mudanças desde as últimas eleições de 2020 para cá, para 2024. Quais foram essas principais? Minha querida, muita coisa. Eu queria ter tempo, professor, para a gente discutir todas elas. Existe um grande jurista hoje chamado Alexandre Basílio. Ele é muito bom em direito digital. Não sei se vocês têm conhecimento a respeito dessa pessoa. Em lives que ele fez, ele diz que foram mais de 150 alterações, só em uma resolução que trata especificamente sobre campanha, que é a resolução 23.610/19, que sofreu alteração recente. A gente está analisando ela e a gente precisa fazer essa análise, até porque, Vitória, eu estou indo para a minha 32ª campanha, e teve numa dessas campanhas, um dos assessores olhou para mim e disse: daqui a 4 anos nenhuma campanha vai precisar de advogado. Olha o erro dele. Porque de lá para cá, professor, em todas as eleições nós tivemos mudanças significativas em relação às regras para aquela determinada eleição. O que eu posso pontuar e colocar, para mim, uma das mais importantes, Vitória, é em relação a 23.610, que trata sobre propaganda política. Mas nós temos também várias alterações em questões sobre representações, mas essa me chamou muito a atenção, porque a gente tem hoje a figura da pré-campanha e a figura da campanha. Antigamente a gente não tinha, e havia um questionamento muito grande em se saber qual era o período que se iniciava uma pré-campanha. E na verdade nós não temos. Nós temos o prazo que se inicia uma campanha. Pensando nisso, Vitória, e levando em consideração, principalmente, o que ocorreu nas eleições para presidente, eleições bem recentes, sim, o TSE, ele trouxe para eleições de 2024 profundas mudanças, porque o TSE, ele sofreu com aquelas tentativas, e a gente não está aqui para discutir nem para julgar ninguém, só mostrar o que vem de novidade. E por conta disso, dessa pressão que é do conhecimento de todo mundo, aquilo se transformou em regra, em normas para as eleições de 2024. Vou citar um exemplo que eu acho fundamental: redes sociais. As redes sociais, antigamente, era um terreno que todo mundo fazia e achava que não ia dar em absolutamente nada você pegar e divulgar informações falsas. Terra de ninguém. Terra de ninguém. Num perfil sem identificação. Sim. Hoje é mais fácil, por conta da mudança trazida nas eleições passadas e que estarão em vigor agora para 24, é mais fácil você identificar a pessoa que utiliza de perfis falsos para denegrir a imagem de terceiros. Então, uma das mudanças, essa mudança eu acho fundamental e está agora regulamentada na 23.610, porque é muito taxativa e vem muito forte essa informação, digamos que vem muito forte o remédio para curar aquilo que vinha sendo feito de maneira muito depreciativa. Em outras palavras, hoje não se presta mais a qualquer candidato ou pré-candidato fazer uma campanha com informações negativas. Ele tem que mostrar a proposta dele. Porque se ele for interferir
na campanha de uma terceira pessoa, claro, o seu adversário, ele vai sofrer sanções severas. Isso é muito importante que se diga, porque muita gente vem com a cabeça de eleições de 2022 e a gente está em 2024 com regra nova e ela vem muito forte com sanções, e uma delas que eu considero muito importante e eu considero proveitosa, até porque o eleitorado, Vitória, e eu acho que o professor ele pode me ajudar nisso, ele está cansado de ouvir de ter esse tom depreciativo em uma campanha. Eu acredito que não há mais necessidade disso, principalmente quando a questão envolve redes sociais, que a gente joga a informação e a gente não tem mais ela de volta. Se ela for negativa, ela vai machucar ou ela vai fazer mal a muita gente, e se ela for mentirosa, prejudica. Mas para esse ano, nós temos uma situação, eu acredito que uma das mais importantes ao meu ver, que é a punição do candidato que praticar esse tipo de propaganda negativa, depreciativa em cima do seu opositor. A sanção para isso, professor, é a cassação do registro ou do diploma dessa pessoa que praticou esse tipo de ilicitude eleitoral. Olha, mas numa situação dessa, doutor Marcelo, tem um detalhe aqui, que é o seguinte, para redes sociais, vamos lá, Instagram, Facebook, alguma rede dessa, dá para a gente fazer, tem perfis, né? Você tem perfil, você consegue ter ali uma página. Mas e se for usado aplicativo de mensagens como o Telegram e principalmente o WhatsApp, que a mensagem é criptografada de ponta a ponta, né? O disparo de mensagem por WhatsApp, eles são muito difíceis de rastrear e eles mudam o estado emocional do eleitor, né? Das pessoas que estão recebendo aquela mensagem, às vezes até na forma de fofoca, e isso que dá mexe com o emocional, né, professor? Sim. Mexe com o emocional da pessoa, né? Seja uma coisa... Aí muitas vezes é uma mentira. E aí o que está... Tem alguma resolução sobre isso? A Justiça Eleitoral como um todo está preocupada com esse tipo de coisa? E quem é advogado de candidato, principalmente o candidato que sofreu isso, o que ele faz, doutor? Que vocês ficam numa situação também muito difícil às vezes. O direito eleitoral ele é muito rápido, instantâneo. Eu queria muito que a justiça comum ela fosse dessa forma, mas a gente sabe que não é, né? Isso aí eu não vou nem entrar no assunto, porque se a gente for discutir isso, eu acho que é matéria para outro encontro da gente. Mas em relação a isso, respondendo o seu questionamento, professor, nós temos sim mudanças significativas por conta da entrada em vigor dessas mudanças, dessas alterações, para principalmente a resolução 23.610. Para isso, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem aprova essas mudanças eleitorais, ela veio, como eu costumo dizer, muito forte, inclusive para responsabilizar, professor, o provedor que antigamente recebia a determinação para retirada de determinada matéria ou determinada publicação e não fazia. É tanto que hoje é mais fácil para a gente que advoga, a gente que representa determinado partido, determinado candidato também, a gente buscar, primeiro, a retirada imediata do conteúdo considerado inverídico ou fake news, como a gente chama. A segunda parte dessa novela que a gente tem que agir de maneira muito rápida, primeiro para retirar, é a gente buscar, através de pedidos à Justiça Eleitoral, a responsabilização de quem está por trás de toda essa divulgação de notícia considerada falsa. Para isso, professor, eu acho que, agora eu chego à sua resposta, para isso o Tribunal Superior Eleitoral, ele incluiu informações para a gente que trabalha com direito, né, que está à frente de uma campanha eleitoral, para a gente buscar o responsável. Mas aí entra muito em questão e entra muito o trabalho também da Meta, né, que é praticamente dona de tudo, né, professor? De trazer a informação para a Justiça Eleitoral, e eu repito, não é a gente que vai buscar o advogado, não é dessa forma. A gente requer a Justiça e a Justiça Eleitoral busca ou determina que esses dados que sejam criptografados ou alguma coisa que o valha, eles sejam encaminhados para a Justiça, e aí a Justiça mostra, hoje vai mostrar com muita força o resultado de tudo isso. E pelo que a gente até agora já discutiu em alguns grupos de advogados que trabalham
especificamente em direito eleitoral, a gente vai ter muito elemento, André, a gente vai ter muito subsídio para a gente buscar, a gente finalmente conseguir a responsabilização, coisa que não acontecia anteriormente, porque antes era muito mais difícil. Eu digo a você, na eleição passada para prefeito, 2020, eu não consegui identificar. Eu consegui tirar o conteúdo, porque ali o juiz, e eu estou até com uma situação interessante, o juiz eleitoral, ele manda fazer a retirada. Mas eu estou com uma situação em 2 municípios, professor, lembrei agora, em que eu pedi em um município a retirada de um Instagram sem identificação, e o juiz concedeu de imediato. Tirou e a gente foi buscar o responsável. Em outro município, eu entrei com a mesma ação, André, e foi negado o direito. Vejam como o direito eleitoral é. Interpretação de juiz. Vejam como a coisa funciona, professor. Em um, eu só mudei os nomes e o endereço, mas aí era o Instagram sem identificação e eu não consegui. O outro já foi removido. Eu tive que recorrer, tá, no TRE, para a gente tentar resolver essa situação e finalmente tirar aquele conteúdo pejorativo. Mas é isso que acontece. Só para resumir, a gente consegue hoje, em maiores detalhes, buscar pelo menos a responsabilização de quem está por trás desse tipo de perfil falso. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo comercial aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo o advogado Marcelo Diógenes, é especialista em direito eleitoral. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre eleições 2024? Mande a sua pergunta para o WhatsApp Cidade 998780997. A gente também tem o chat lá no YouTube. Mande a sua pergunta, a sua mensagem. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Ela é massa. Sim! Com devassa fica massa, com devassa fica massa. Vai! A leveza dos maltes 100% naturais. Com devassa, o São João fica massa. Beba com moderação. Gostoso é pular fogueira, comer canjica no salão, arrasta pé a noite inteira no arraia, curtir baião. Betânia, gostoso é viver a festa, alegria é tradição. Gostoso é com Betânia viver nosso São João. Betânia, gostoso é com Betânia viver nosso São João. Betânia, gostoso é viver o São João. Venha curtir suas festas juninas no melhor hotel em Caruaru. Hotel Trevo. Desfrute de acomodações aconchegantes e comidas típicas deliciosas. Aqui, a tradição se encontra com conforto para proporcionar momentos inesquecíveis. Reserve já e garante sua vaga. 819-8759-1121. Hotel Trevo, Caruaru. Aqui no Agreste é um sol pra cada um. Evapora até pensamento. Chuva então, difícil de ver, viu? Mas agora, não importa o que aconteça, tem água na minha torneira. Não dá pra fazer chover, mas dá pra fazer muita coisa. Com a adutora do Agreste, o governo de Pernambuco, junto com a Compesa e em parceria com o governo federal, está levando água e mudando a realidade de mais de 1 milhão de pessoas no Agreste. Água que muda vidas. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Cidade. A cidade 11h31. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade.
Muito bem, estamos de volta com o Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje falando sobre eleições municipais, eleições 2024. Eleição municipal é para vereador e também prefeito, eleição geral para governador, presidente, deputado, senador, André. Enfim. E a gente está recebendo aqui no estúdio o advogado Marcelo Diógenes, é especialista em direito eleitoral. Você é natural de Santa Cruz do Capibaribe mesmo, doutor? Sou sim, graças a Deus. Sou filho de Santa Cruz. Campanha em toda a região, né? Já faço. Faz bastante tempo, né, André? Que a gente já participa. Eu estou em campanha eleitoral desde 96. Quando eu terminei eu estava terminando minha graduação e entrei na campanha de Padre Bianchi, Fernando Aragão, o vice, contra Hernando Silvestre, salvo engano. Aí são 28 anos campanha. Aí, né? De lá pra cá, o pessoal diz, mas você tá na sua... Vou pra minha 32ª campanha, porque cada eleição você pode pegar 3, 4, 5 campanhas. Mas já tô na estrada faz um bocado de tempo. Doutor, as eleições na região estão... Como é que tá lá em Santa Cruz do Capibaribe? Aquecida, enfim... sem entrar nos méritos. André, Santa Cruz do Capibaribe, ela serve, professor, de parâmetro para muita coisa em relação à eleição. Porque lá nós temos vários blogs, rádios, podcast, entrevista, mala na rua, que é praticamente 24 horas, 4 anos, lá não para. E a gente sempre está por lá, conversando com as pessoas e repassando informação. Só a título de que eu me lembrei agora, professor, antes do senhor fazer essa pergunta para a gente, e uma discussão que eu acho interessante, Vitória, que foi tratada nesse workshop que eu fiz na segunda-feira, e para mostrar a todos vocês que estão acompanhando esse bate-papo, é sobre a rapidez com que o direito eleitoral muda. A exemplo de uma decisão, professor, que ocorreu dia 23 de maio, ou seja, há poucos dias, que trata sobre a possibilidade hoje, essa informação é muito interessante, do candidato fazer campanha em bens considerados bens comuns. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu digo há 2 anos, numa campanha, a gente tinha uma vedação em relação ao candidato ir para a feira pública. Nós temos lá em Santa Cruz, em Caruaru, a feira da Sulanca, mas nós temos também aquela feira de fruta, né? Uhum. E isso é normal, e é normal os candidatos irem fazer. Mas havia representação sobre isso, sobre a vedação. Agora não. A ministra Carmen Lúcia, ela proferiu um excelente voto. Eu acompanhei e vi o julgamento em relação a isso, que ela disse que é possível, por exemplo, bem prático, o candidato ir para uma feira de fruta, uma feira pública, fazer campanha. Achei fenomenal isso. Por quê? Porque eu defendo, professor, que o candidato ele tem que mostrar para que veio. Está no meio do povo, né? Sim. E quando ele não tem mandato é pior, André, porque quando ele tem mandato, ele está lá na tribuna e ele fala. Quando ele não tem, ele tem que ir para a rua mostrar quem ele é. E para isso, as redes sociais deram um pulo muito grande em relação a isso. Alavancou quem não tem mandato, né? Então, havia essa discussão, havia representação e, consequentemente, condenação com aplicação de multa mínima de R$5.000. Hoje, não. O que é que o voto decidiu em relação a isso? Que serve para que a gente mostre aos nossos candidatos que é possível, desde que não haja poluição visual. Então, isso inclui, é bem comum a feira livre, uma praça também, a praça pública, esses lugares assim, esses ambientes dessa forma. A praça, pronto, você tocou num assunto, professor, extremamente importante, é o que eu costumo dizer, eleitoral é ponto, vírgula, parágrafo, que quem não vê acaba se perdendo. Aí quando você diz, isso envolve praça pública? Não, porque a praça pública existe regulamentação na lei quando ela diz, pode fazer propaganda a partir do dia 16 de agosto, só para constar, para dar moral, que é um dia antes do aniversário da minha esposa, Miriam Regina. Então já está dado o recado, viu, Miriam Regina? Pronto. Pode fazer propaganda a partir do dia 16 de agosto, aí coloca, nos canteiros centrais é permitida a utilização de mesa e distribuição de material.
Aqui ocorre muito em Caruaru, que eu vim fazer a campanha de Alessandra, como vice-governadora. Aqui a gente vê, isso é normal, professor, é a distribuição de bandeiras nas vias públicas, né? Isso. Então, aquilo ali existe regulamentação porque diz, a lei, em outras palavras, pode fazer a colocação de bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhe o trânsito, das 6 às 22 horas. Mas se a gente for levar em consideração essa decisão que eu discuti agora, eu defendo que, em relação a isso, em praça, em feiras e etc. Tal, mas pode ser que meu entendimento não seja entendimento do juiz eleitoral. Aí você pergunta, e vamos fazer? Eu não posso dar essa resposta agora. Eu vou primeiro discutir com o pessoal que eu estou prestando assessoria para saber se é viável a gente fazer e levando em consideração, principalmente, professor, essa decisão recente. E nós temos mais uma, se é que eu tenho tempo de falar. O efeito Sérgio Moro para as eleições de 2024. Sérgio Moro foi julgado recentemente pelo TSE e conseguiu êxito, foi por unanimidade. E tem efeito para as eleições de 2024, professor? Totalmente. Principalmente em relação a gastos de pré-campanha. É porque as duas ações, uma era do PL, outra do PT, né, que foram juntadas, elas tratavam justamente dos gastos dele na pré-campanha, inclusive para presidente, né? Exatamente isso. Que é maior. Que é maior os gastos e tal. Ele no TRE do Paraná foi 5-2, ele venceu, e no TSE, para ele, melhor ainda, no caso, 7-0, né? Qual é a repercussão disso agora? Porque a gente está justamente na pré-campanha. É total, sim. E muita gente ainda não se ligou para isso, porque, veja bem, fazer eleitoral, ela começa desde a pré-campanha. O Marcelo, mas para tu, quando começa a pré-campanha? Por exemplo, 1º de janeiro. Essa informação ela é fundamental. Por quê? Porque vamos falar de gastos em pré-campanha. Todo candidato que é considerado já pré-candidato, né, ele tem que mostrar à população a sua plataforma. Como? Daquelas regras constantes no artigo 36A da Lei 9.504/97, que é a chamada Lei Geral das Eleições. Ali está dizendo o parâmetro que você deve seguir. Mas e os gastos, professor? E o impulsionamento que pode fazer em pré-campanha? Né? E as lives, que aqui não é de graça, e as caminhadas, e a conversa que você vai ter, aquilo ali tem uma despesa que seja mínima, mas tem. Mas ninguém sabia, professor, qual era o percentual. Porque, para o entendimento de quem trabalha com direito eleitoral, e até o entendimento seja do TRE, do TSE, era gastos de homem médio. Aí eu costumo dizer, que homem médio é esse, cara pálido? Porque eu sou considerado um homem abaixo da média, eu tenho 1,64 m. Né? Mas, levando a sério a situação, um homem médio para quem tem um determinado poder aquisitivo, para mim essa regra não valia. Agora nós temos pelo menos um parâmetro para a gente orientar o pessoal que já está recebendo assessoria jurídica, principalmente em relação a gastos durante a pré-campanha, e a gente conseguiu hoje ter uma noção, porque até então, professor, a gente tinha aquela decisão da senadora Selma Arruda. Ela foi cassada. Então a gente tinha como parâmetro aquela decisão que já passou, e agora a gente vem com o efeito Sérgio Moro em relação a gastos de pré-campanha. A gente sabe que é uma realidade. Se você for analisar, buscar, estudar, Vitória, a figura do pré-candidato na legislação, está tendo mudança agora. Mas antigamente não tinha. A gente só tinha a previsão ou a existência de um pré-candidato no artigo que eu falei, no 36A. O resto a gente não tinha a figura do pré-candidato. Hoje você tem nessa legislação para 2024, que fala sobre poder, ele pode impulsionar, ele pode fazer live, lá tem o nome pré-candidato e pré-candidata também. A gente tem. Mas essa decisão de Sérgio Moro, ela foi fundamental para a gente criar balizas, porque até então a gente não tinha. Existia uma decisão do ministro Fachin, mas que ela foi utilizada na decisão de Moro, mas agora a gente sabe, uma decisão recente, quentíssima, e a informação que a gente pode dar a quem procura a nossa assessoria é que o melhor caminho é esse aqui para evitar uma ação por abuso de poder econômico ou uma simples multa com valor mínimo de R$5.000. Bem, doutor, deixa eu só fazer uma pergunta dos nossos ouvintes, né? O Antônio Carlos manda mensagem para a gente aqui e ele diz: bom dia a todos.
Certo que, junto ao site do TSE, está bem detalhado os cargos e as informações sobre o prazo de desincompatibilização. Entretanto, com relação aos assessores, sejam eles técnicos de planejamento ou qualquer outro, qual o prazo de desincompatibilização para esses cargos de assessores? Visto que junto ao TSE não há tal informação. Esse é o Antônio Carlos. Antônio Carlos, eu vou poder te orientar, te ajudar na pesquisa que você pode fazer lá no site do TSE. A figura do assessor, talvez você não encontre especificamente o cargo ocupado que você deseja, mas pode ser que ele entre como servidor público de maneira geral. E aí é impossível a gente passar para você a informação detalhada, porque a gente não sabe qual é o cargo que ele ocupa, mas certamente você fazendo a busca lá no site do TSE, você vai conseguir identificar. Caso você não encontre especificamente o cargo que esse assessor ocupa, você vai movendo o mouse, que lá embaixo você vai conseguir observar a figura do servidor público, o servidor público de maneira geral, mas lá você vai encontrar com a mais absoluta certeza essa resposta. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o advogado especialista em direito eleitoral Marcelo Diógenes, pré-campanha, propaganda eleitoral e muito mais. Mande a sua pergunta para o WhatsApp Cidade, a gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Minha irmã sempre foi meio esquecida lá em casa, sabe? Ela chegava atrasada, não fazia as tarefas e sumia com as minhas coisas. Médico, então, só se manhã marcasse. Mas pelo menos agora, eu sei que ela está se cuidando. Ela fez o cartão Saúde São Gabriel. É bom demais, ela tem desconto em consulta, exame e até cirurgia. Olha ela aí, atrasada. Que nada! Desceu ontem. Cartão Saúde São Gabriel. Quem tem, não precisa de outro. Na La Ferrier, acreditamos que cada peça de roupa deve contar uma história. Nossas calças e camisas, tanto masculinas quanto femininas, são feitas com a mais alta qualidade para garantir conforto e estilo em todas as ocasiões. E para você que busca tamanho plus size, nossas peças são desenhadas para valorizar cada detalhe, oferecendo um ajuste perfeito e elegante. Além disso, produzimos fardamentos personalizados para empresas e igrejas, com a mesma dedicação e excelência. La Ferrier, onde estilo e conforto se encontram. Rua Joaquim Alves Correia de Araújo, São Francisco. Telefone 3722-2558. Na cidade, 11h45. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Momento Cidade Entrevista, de volta hoje conversando, recebendo aqui no estúdio o advogado Marcelo Diógenes, especialista em direito eleitoral. Doutor Marcelo, a gente está no mês de junho, né, mês de São João, mas depois de junho tem o mês de julho, que já lá no finalzinho, começo de agosto, tem o prazo das convenções, né? Ou seja, a gente teve uma antecipação da campanha nesse instrumento novo de pré-campanha, né? Muito antecipada, é por isso que a gente está achando que a eleição já começou, só não pode pedir voto, enfim. O senhor acha que esse instrumento chamado pré-campanha foi bom, foi ruim?
Eu acho ele importantíssimo para o processo democrático, né? Para a possibilidade da população escolher o seu representante, né? Isso, André, criou-se aquela ideia de diminuição de campanha para reduzir despesas. Eu não concordo com isso de forma alguma, Vitória. Eu acho que o processo ele tem que ser amplamente discutido. E houve um problema para quem colocava seu nome e não tinha mandato. Houve uma quebra da paridade das armas, professor, em relação a isso. Eu discordo totalmente daquela regra de que a campanha ela só era 45 dias, que não é esse ano, né? Vai para 51 dias, salvo engano. Começa dia 16 de agosto, não é isso? Depois faça uma conta aí. Muita gente diz, é só 45 dias, esse ano mudou. Então, eu concordo plenamente com isso. Agora, nós temos que ter freios em relação aos atos de pré-campanha. E em muitas situações, campanhas que a gente enfrentou, e é bom tratar, André, que a gente enfrentou uma campanha, professor, de 2020, uma das mais difíceis do Brasil, com a pandemia. Isso. Então a cabeça de muita gente hoje está ainda ligada à campanha de 2020. Uma campanha que ela não deu a oportunidade do candidato mostrar a sua plataforma, buscar, apertar a mão do eleitor, e por razões óbvias, que a gente sabe até hoje. Inclusive, doutor, teve aquele boom das lives justamente por conta disso, né? Criou-se a live ali, a partir daquele momento. Tem o lado bom da história, por exemplo, a gente hoje, André, pode fazer, o advogado, seu escritório, qualquer defesa em matéria eleitoral, em qualquer zona eleitoral do país. No escritório ou em casa. Então, facilitou a vida também, mas dificultou, porque naquela época, eu lembro muito bem que eu estava participando de algumas campanhas em alguns municípios, a gente teve dificuldade para tudo. Por quê? Porque baixou as portarias para tudo. E o candidato dizia, Marcelo, eu preciso ir para a rua. E a gente teve que encontrar um meio termo, professor, para chegar a essa solução. Outros exageraram, né? E acabaram pagando caro por isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, a regra do jogo é essa, e toda campanha tem que ser muito bem planejada, tem que ser muito profissional. Inclusive, nesse campo da pré-campanha ainda, porque a gente ainda está até julho, até as convenções, depois, isso. Na verdade, dia 16, né, que está o start, 16 de agosto. Aí vejam só, esse instrumento da pré-campanha, com todas essas questões, com o efeito Sérgio Moro, que a gente está entendendo agora, porque a decisão foi recente, a questão é que existem aquelas famosas palavrinhas-chave, né? Do que o que pode fazer, o que não pode fazer. E a gente recebe aqui no estúdio, a gente recebe uma série de pré-candidatos, mas não só aqui. Se você for em outros ambientes públicos também, esses pré-candidatos estão se apresentando, seja num colégio, numa ONG, numa igreja. Vídeo, né, que posta na internet, nas redes sociais. Eles estão aí, eles estão na rua. Quando podem, eles vão para a rua e para os eventos. Doutor, o que é possível fazer na pré-campanha, em termos de discurso mesmo? Quais são as palavras mágicas que não pode? Ele não pode pedir voto, a gente já sabe. Mas é só não pedir voto, ou também tem outras palavras que podem ser interpretadas pelo juiz eleitoral e dizer, olha, é um pedido de voto também. Diz, conte comigo, por exemplo. É assim mesmo? Como é que está essa questão? E eu queria puxar, doutor, como é que o TSE faz, né, para diferenciar o que é propaganda eleitoral de uma manifestação livre? Essas duas perguntas de vocês são fundamentais para a gente tentar mostrar a quem está nos vendo nesse momento o que é que pode ser feito, professor. Se o pré-candidato ele for levar em consideração o texto da lei, que é o artigo 36A da Lei 9.504, ou o artigo 3º da Resolução 23.610, lá aquele texto não é taxativo, porque quando diz, você pode exaltar as qualidades pessoais, você pode mostrar a sua plataforma, mas você não pode pedir voto. Eu estou falando em outras palavras, tá? Eu não estou aqui apenas repetindo o texto, não. Mas aí fica aquele grande questionamento. E aí, se a gente não tem uma definição clara, objetiva, taxativa no artigo que trata sobre isso, onde é que a gente vai buscar resposta para a gente orientar o nosso pré-candidato? A gente vai buscar resposta nas decisões ou no entendimento tanto do TRE quanto do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma vez, Vitória, eu digo, é aí onde entra
o trabalho que você tem que fazer eleitoral, que não se resume a apenas esse período, que você tem que buscar decisões anteriores para você entender qual é o posicionamento tanto do regional quanto do TSE. E as palavras mágicas, elas existem, Vitória. Por conta do meu tempo, que já tenho nessa longa caminhada, eu já tenho algumas decisões arquivadas, guardadas, que a gente utiliza sempre para a gente orientar. Mas não é só isso. A gente tem que saber qual o entendimento de hoje, professor, em relação a isso. Seguramente uma coisa eu digo a vocês, eu nem acredito que nem outro advogado eleitoralista ele vai ter a força ou a condição de dizer, é isso aqui, ponto. O que a gente pode orientar é cautela. Como? Eu peço seu apoio. Pedir apoio é pedir votos. Nós já fizemos várias representações e, diga-se passagem, a representação, ela começa lá, aqui na zona eleitoral. Qual é o entendimento do juiz eleitoral e também do Ministério Público Eleitoral, porque, obviamente, vai ter um parecer em relação às chamadas palavras mágicas. Porque todo mundo sabe hoje, professor, que pedir voto explicitamente já não pode. Mas e o resto? É esse limbo. E o resto? É essa zona limbo. Cinzenta. Sim. Gera dúvidas. Porque, sinceramente, no final das contas, tudo que o pré-candidato quer fazer é o voto mesmo. No final das contas, né? Eu peço seu apoio, conte comigo, estou conosco. Fulano vem aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Pelo amor de Deus, doutor. Até uma saudação se brincar vira um pedido de voto. E aí? Professor, é o exemplo do outdoor. Nós tivemos, né, André? Já uma condenação em relação ao outdoor, de felicitação a uma festa de um padroeiro, e que houve multa. Mas a questão do outdoor não é pelo conteúdo, é pelo meio que é considerado proscrito. E isso aqui em 2022, eu estou dizendo a vocês, relembrando a vocês, porque em 2022 eu fiz uma campanha para federal e uma para estadual, que o meu candidato federal disse, eu vou divulgar outdoor, disse, vai dar errado, deu. A gente ainda conseguiu diminuir a multa, mas o meio era proscrito. O que não se aplica a isso que a gente está discutindo agora em relação às palavras mágicas. Não existe um rol taxativo. O que existe professor, a gente tem que analisar, e candidato é danado para não levar em consideração o que você diz, tem que analisar todo o contexto daquela frase ou daquela publicação que ele está fazendo para chegar até o eleitorado, porque todo mundo sabe que a vontade dele é dizer, tanto agora como depois, que já pode dizer, vote em mim, mas eu posso exaltar as qualidades pessoais, dizer, exalto minhas qualidades pessoais. Agora, o que eu não posso é exagerar. Mas eu acho, pessoal, que há também um exagero até na própria interpretação dos tribunais. Ora, por que eu não vou discordar? Porque simples situações e que não leva o contexto àquele pedido explícito de voto, existem condenações, minha gente. E a gente vai recorrendo, vai tentando buscar a confusão, não. Digamos que a divergência de entendimento, Vitória, já começa na zona eleitoral. E aí, eu repito, professor, a gente tem que ter o conhecimento bastante para dizer, para mostrar, olha, o entendimento do TRE é esse aqui hoje, o do TSE é esse também. Mas nós temos decisões conflitantes também. Vejam como o terreno é minado, professor. A orientação que eu digo, muita cautela em relação àquilo que você vai divulgar na sua pré-campanha, principalmente nas redes sociais. É o que eu posso dizer. Mas taxar para dizer as palavras é impossível. O senhor acho que já respondeu em partes o que eu vou perguntar, que é o seguinte, diante da sua experiência de todas essas campanhas, de todos esses anos, né, desde que o senhor começou lá em 1996. Muita gente nem nasceu. Foi o ano que eu nasci, por isso que eu lembrei. Já havia nascido foi também. Antes de nascer, por isso que eu lembrei. Eu em 83, enfim. Mas, diante da campanha de 2020, que foi diferente, e do crescimento das redes sociais, as maiores representações, a maior quantidade vai ser, de fato, nas redes sociais? Ou o senhor acha que casos isolados de campanha de rua, de carro de som, enfim, de propaganda em praça, ou até daquela propaganda das casas, de parede,
a maior parte vai ser nas redes sociais mesmo, esses problemas? Eu acho que o professor vai lembrar disso. Lembra do pessoal que fazia a fiscalização dos carros de som quando ia para a rua? Sim. Chegava e dizia, tem quanto? Tem 10, aí bota combustível e vai não sei o quê. Acabou a figura do fiscal de carro de som. Acabou. O que é que existe agora? Um profissional que deve ser contratado, Vitória, para analisar conteúdo em rede social. Aquilo que vocês fazem, e fazem bem. Eu não consigo fazer isso sem a ajuda dessa geração mais nova, mas saber a parametrização, né? O alcance, porque muitas vezes você está impulsionando uma coisa que não está tendo resultado. Muita gente, professor, e vocês sabem disso, compram seguidores. Aí a informação que você coloca vai para a Indonésia, vai para o Japão. Não serve. Então acabou isso. Por quê? Porque a maioria das representações, certo? Que a gente luta ou trabalha, principalmente em redes sociais, porque essa questão hoje daquela propaganda de rua que existia antigamente, a exemplo de cavalete, de bandeira colocada em local proibido, né? Carro de som, que havia abuso, a discussão sobre o conceito do que é reboque, carro de som trio elétrico, vai, mas num percentual bem pequeno em relação às redes sociais. Mesmo em cidades menores, porque essa é uma eleição municipal, né? Como o André abriu o programa dizendo, olha, estamos diante de uma eleição municipal, prefeito e vereadores. Não é uma eleição geral. Então na cidade, a lógica da disputa é muito mais próxima e, portanto, também às vezes ela é mais renhida. Vamos lá, ela é mais medida, né? A situação, o pessoal entra em uma espécie de guerra mesmo. A questão tem as redes sociais e tudo mais, mas, por exemplo, em cidades menores mesmo, não digo Caruaru ou Santa Cruz, mas digo cidades mais pequenas em relação à população, elas... A questão ainda local da propaganda da rua, é tudo isso que o André perguntou, ainda vai fazer efeito? Ou seja, a pergunta é, tem diferença da política na questão dos problemas para o advogado eleitoral, tá? De como se faz na cidade menor para a cidade maior, com mais recursos digitais? Com certeza, professor. Foi feita uma iniciativa há, muito tempo, louvável, em relação à distribuição das ruas de Santa Cruz de Capibaribe, por exemplo. Por quê? Porque lá, quando o candidato faz uma caminhada, uma carreata ou uma passeata, o outro quer fazer maior. E a gente não tinha rua suficiente para isso, que foi que o MP fez, juntamente com o juiz eleitoral e juntamente com os advogados representantes na época das coligações. E que aí a gente tem que exaltar o trabalho muito bem feito de uma figura extraordinária que chama Iron Miranda, que foi quem começou com isso e foi um entusiasta de essa regularização, essa organização local. E foi trazida por Dr. Tito Lívio, que foi juiz eleitoral lá da comarca, e agora a gente vem fazendo isso com bastante tempo. Por quê? Porque a gente organiza. Vai sair, tem passeata de 3 candidatos, parece que agora são 4. Então a gente divide a cidade em quadrantes. E isso vem sendo feito com sucesso, porque em Taquaritinga já houve situação, também, que André sabe, que teve confusão. E dizem que o cara jogou a pedra e a pedra bateu na cabeça da mãe dele. Vê que situação. Então, existe essa... Doutor Ariano está fazendo também, juiz eleitoral, promotor eleitoral, e doutor Hugo Eugênio também, que é uma figura formidável em saber, ele receber a informação da sua cidade, e ele não está só em casa tratando disso à distância. Pelo contrário, eles estão lá atuando para que seja tudo de forma organizada. Fazem até revezamento. No caso, às vezes, revezamento, se só forem 2 candidaturas, você no dia ímpar, você no dia par, né? Se faz até hoje, cidade pequena. Coisa que Recife não sabe o que é isso, não. Viu? Porque, como o doutor falou, né, Santa Cruz, Taquaritinga, hoje Taquaritinga tem 4 pré-candidatos, né? Mas antigamente 2, aí ficava mais fácil. Um na cidade, outro em tal distrito, ficava mais fácil. Não sei como vai ser esse ano. Inclusive, isso não é uma regra, não está previsto. Não tá. Mas pode ser feito, né? É um TAC, é um termo de ajustamento. Eu sou muito contra a TAC, tá? Eu não vou nem entrar no assunto, eu sou muito contra a TAC. A gente faz a reunião, faz uma ata, mas não é TAC, e a gente deixa tudo até a data do encerramento, que é o grande comício, né? Não sei se vai ter esse ano. O grande comício, a gente já deixa tudo pré-estabelecido, tá?
E aí todo mundo segue, porque todo mundo coloca o seu... Aquilo que eu digo, a gente tem que mostrar o nosso candidato à população, todo mundo mostra o seu candidato, não tem confusão, a regra é aquela, o horário é aquele e fica tudo resolvido. Isso aqui, professor, isso aqui é a campanha do interior. E que muita gente não tem... Minha gente, a gente já fez campanha que teve uma época que proibiu colocar qualquer coisa motorizada, né, som, a gente foi com um cavalo. Botou o som no cavalo e toma chicotinho no cavalo e vamos... Não tem motor, né, doutor? Não tem motor e passou. Eu acho que a primeira de Edilson, né, foi com uma caixa de som, né? Eu estava lá, viu, meu amigo? Estava lá. Falar em caixa de som, o Gildo José rapidinho diz assim: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia a toda a bancada e ao nosso convidado. Perguntar ao convidado de hoje, doutor Marcelo, o seguinte: se os pré-candidatos que já estão usando as redes sociais para apresentar as propostas de campanhas com antecedência e também em cima de caixotes, né, usando caixote como palanque, sigla de partido, joga tudo nas redes sociais, mas se for eleito, os opositores podem representá-lo na justiça e ele perder o mandato, ou seja, uso de caixote, o senhor falou de cavalo agora, como é que funciona? Olha, a pergunta do Gildo José. O que eu posso responder a você, meu amigo, é muito forte a palavra perder mandato. Não é assim. Né? Isso tem que ser muito bem analisado. Pode haver representação? Certamente sim. Tanto o pré-candidato, ele é o sujeito ativo, né, da relação processual, quer dizer, seja, ele pode entrar com alguma representação, como ele pode receber alguma representação, mesmo depois da pré-campanha, qual seja, 16 de agosto do ano da eleição. Agora, chegar a dizer a você que ele pode perder o mandato é muito forte, porque perder mandato é abuso de poder, seja por abuso de poder político, seja por abuso de poder econômico, ou seja por abuso, inclusive, de poder religioso, né? E estão se discutindo agora abuso de poder das redes sociais. É possível também? É, mas é outra situação bem mais agravante, professor, que não se presta a uma simples ida de um pré-candidato a um local, botar uma caixinha, conversar, dizer quem ele é. Isso não chega a tal forma de você perder, do seu pré-candidato perder o mandato. Não chega a isso, mas tenha muito cuidado, porque esses abusos de poderes podem acontecer sim, e aí a dor de cabeça é grande, mas tudo se pensa e tudo se resolve. Muito bem. Advogado Marcelo Diógenes, especialista em direito eleitoral, eleitoralista, né, conversando aqui com a gente sobre campanha, propaganda, o que pode, o que não pode, os prazos. A gente agradece a sua participação aqui e até uma próxima oportunidade, doutor Marcelo. Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço, é um enorme prazer, é a minha primeira vez aqui discutindo, conversando com vocês, e eu gosto muito, professor, eu gosto muito do ambiente acadêmico, eu sou fascinado pela academia, e eu assim, para mim é um meio de extensão, você chegar e conversar com pessoas gabaritadas como vocês são, né? Agradeço bastante, André, quer dizer que eu estou sempre à disposição, e isso para mim é um prazer estar aqui discutindo com vocês, e quero agradecer a todos que nos assistem nesse momento, e que a gente está pronto para, assim que puder, retornar a essa casa. Espero que não deixe de faltar o convite, e a gente estando com o tempo disponível, certamente estaremos aqui discutindo com vocês e repassando o mais importante, que é a informação para quem precisa. A gente sabe que quando se aproxima da campanha propriamente dita, fica mais difícil, mas enfim, tendo a disponibilidade, a gente fará o convite sim. Vitória. Agradecer a doutor Marcelo pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire. Olha, interessante, né, os esclarecimentos, né, doutor Marcelo. A gente vai entendendo a dinâmica, as coisas, como estão ocorrendo e, claro, ouvindo as histórias, entendendo as novas histórias, porque o que não vai faltar nessa campanha, o que não já falta, né, nessas pré-campanhas por aí, são histórias interessantes, né? Imagina até a eleição, vai muita coisa correr, aí muita água embaixo da ponte e vai ser interessante. Agora, tudo a gente vai transmitir, discutir e mostrar aqui na Rádio Cidade. E o direito é muito amplo, né, professor? Muito. E as interpretações, como o doutor falou, na questão da palavra mágica, né? Tem as palavras, tem. Agora, elas não estão escritas explicitamente. Vai depender da interpretação dos adversários, do próprio pré-candidato e da Justiça Eleitoral, do Ministério Público. Menino, é muito específico, é muito da situação, do caso a caso. Então a gente tem que... O que é que se diz ao pré-candidato?
tome cuidado, né? Tenha cuidado. Agora, alguns pagam para ver. E aí, às vezes, o advogado não tem culpa, né? Vai ter que defender, vai ter que se ajustar. Mas tudo, tudo faz parte do processo mesmo. E na sequência, professor? Para relaxar, né? E aí, depois disso, toca todas com a Elaine Santos aqui, já preparada, né? Tudo organizado. E depois vem o Top Mix Cidade com a nossa incrível Cacá, né? 5 da tarde, o futebol. Os meninos do futebol explicando tudo que tá rolando aí na rodada do Brasileiro. Agradecer a Elaine, a Vinícius, a todos aqui da bancada, ao doutor Marcelo. Mais uma vez, continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Até amanhã. Amanhã, Cidade. Cidade Entrevista. Termina agora o Manhã Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo